Bom dia, mó friaca. Tava assistindo aqui um vídeo de pode e não pode, de algumas ricaças, né, conversando sobre se madrinha pode usar a mesma roupa, cores coloridas, iguais, né? E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha infância, né? Eu cresci na periferia e aí tive alguns amigos, né, que eram meus amigos de infância, que vivia tudo ali na quebrada, né? E tinha um moleque lá que eu não gostava do moleque, porque ele tinha um padrão de vida um pouquinho melhor, né? A gente morava tudo nas malocas lá de aluguel e eu peguei amizade com o vizinho dele, que era o, era um cara gordinho, e eu sempre gostei de andar com pessoas excluídas, né? Então, as pessoas mais excluídas do bairro eram os meus melhores amigos, né? E eu fiquei muito amigo desse gordinho, porque eu era magrão e ele era gordinho, e nós pegamos amizade e ele era meu maior amigo. E ele tinha um vizinho, que esse vizinho aí, ele tinha casa própria, o meu amigo gordinho, a casa que ele morava era própria, a casa do meu amigo gordinho era, acho que era alugada, eu não tenho certeza, mas era casas germinadas lá, né, no bairro. E tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que eles não vão ver. E aí, esse outro que morava na casa que era própria, ele jogava bola e a mãe dele pegava no pé dele, ele tinha que vir embora muito cedo e a gente ficava até de madrugada lá com a molecada, né? E ele tinha que ir embora cedo. Então ele era mais burguesinho de todos. Então eu não suportava ele, porque no melhor da brincadeira ele ia embora. A mãe dele começava a gritar ele ia embora. Eu tinha bronca dele. Então já era um sexto sentido, né? E aí ele gostava muito de um outro amigo meu que era excluidão. Esse eu vou falar o nome porque ele já morreu, o Peru. Ele era magrelão e bem altão, era o mais alto da turma e ele era revoltado, ele dava porrada em todo mundo, né? Então eu peguei amizade com ele e era muito amigo desse meu amigo Peru e esse meu amigo Peru gostava dele porque desse molequinho que era teoricamente o boyzinho, porque ele tinha uma prima que esse meu amigo Peru era apaixonado por ela, que era uma riquinha que morava do lado da minha casa, pra você vê. E essa riquinha não gostava de mim porque eu era pobre, porque a maloca que eu morava ficava no fundo da casa dela. E o corredor era do lado do muro dela. Então, ele vivia falando pra mim, não, pessoa lá é gente boa, tal, 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 né? E aí a gente acabou se aproximando e eu fiquei amigo desse cara. E aí eu comecei a tornar ele meu melhor amigo, porque ele era bobão, não conhecia nada, eu comecei a apresentar a vida para ele e eu comecei a achar que ele era meu amigo. Aí a gente tinha aquele grupinho de pessoas, 5 pessoas que a gente andava junto, né? E aí eu comecei a achar que ele era meu amigo. E aí a gente, molecote, a gente fez um juramento, né? De que a gente ia demorar para casar, né? E quem casasse primeiro, a gente ia ser padrinho do filho do outro, entendeu? Um amigo nosso foi pai, chamou esse que era playboy para ser padrinho, ele foi padrinho de casamento e padrinho do filho dele. Depois esse meu amigo teve o segundo filho, me chamou para ser padrinho, eu fui padrinho. Depois de muito tempo, a minha namorada, que é a minha esposa, engravidou. Eu fui chamar esse playboy para ser padrinho. Ele deu o cano, sumiu, desapareceu. Aí eu fui até esse rapaz, que é meu amigo, que é meu padrinho, meu compadre de casamento. E eu sou padrinho do filho dele, para ser padrinho do meu filho. Ele foi padrinho do meu filho. E aí passou-se o tempo, né? Eu fiquei assim, meio que sem saber, né? Uns outros amigos sumiram e desapareceram. Aí um dia, né? Eu fui conversar, estava conversando com ele, com esse suposto meu melhor amigo, sobre alguma coisa sobre padrinho, não sei que rolo que foi. E ele falou que as pessoas só chamavam ele para ser padrinho porque ele tinha um padrão de vida, né?
e as pessoas só queriam ganhar presentes, né? Aí aquele negócio bateu assim, né? Falei, caraca. Aí eu tava vendo essas mulheres falando hoje, essas iconas hoje falando. Aí eu falei, caramba, né? Na realidade, eu sempre fui amigo. Eu sempre fui o melhor amigo dele. Ele nunca foi meu melhor amigo, entendeu? Depois aconteceu algumas situações, nós nos separamos e ficamos 20 anos sem se falar. E ele casou com uma mulher aí a mulher vendo as fotos lá, aí vendo ele triste lá com algumas situações, entrou em contato comigo por e-mail, pediu para me reencontrar com ele, eu fui me reencontrar, mas esse sentimento aí acabou. Aí eu entendi o que elas estavam falando agora, que aquilo não era amizade. E tudo isso foi um livramento. Ainda bem que Deus me livrou, né? Então presta atenção nas relações, né? Tá certo que muita gente gosta de padrinho e madrinha para patrocinar, né? Mas no nosso caso não. No nosso caso era, é, pelo menos no meu caso, era questão de amizade mesmo, de afetividade. E foi livramento, graças a Deus.